Boa noite, colegas. É com muita satisfação que venho apresentar aqui uma dupla da casa, aqui, roqueiros, o show dos Diabos Irmãos Franz, Thiago e Ismael, na nossa atividade artístico-cultural. Manda ver aí. Boa noite. Eu ouvi só metade do pessoal falando boa noite. Será que foi a música que deixou o pessoal muito chocado? O colega que estava tocando aí. Espero que não tenha sido. Eu gostei, achei legal. Bem, é uma satisfação estar aqui com vocês e também um medo muito grande, porque sendo que vocês são profissionais da área que trabalham com a comunicação, sempre é uma responsabilidade maior de quem ocupa aqui, tá? Esse espaço para fazer valer esse tempo de vocês e também esse momento que a gente dedica. Então, por isso, de antemão, já agradeço a presença de cada um e de cada uma. E também convoco que nós, da filosofia, não trabalhamos com essa pretensão de estabelecer uma verdade que seja definitiva. Isso não tem interesse para nós, da filosofia, pelo menos por hora. Embora trabalhamos também, assim como vocês, com alguns elementos conceituais, né?
que são universais e por isso a distância entre a filosofia e o senso comum, a academia, aquilo que as pessoas pensam no dia a dia, não que seja melhor ou pior. E acho interessantíssimo pessoas que creem, porque isso provoca em nós uma dúvida, tanto para quem crê como para quem não crê. Isso é fundamental para que a sociedade evolua. O ateu não necessariamente tenha problema com a existência de Deus, tá? Ele, ou de alguma forma está preocupado em provar ou não provar. Ele só, em grego significa negação, mas negação do conceito. Muitos ateus, eles não concordam da forma como se trabalha aquela dimensão de Deus. O ateu é contra essa mentalidade que Deus fica lá no céu, controlando as pessoas diante daquilo. Ele gosta das pessoas, elas fazem o que ele quer, e não gosta do contrário. Sobre o ateísmo, tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, mas quem tem fé, não precisa fazer que nem aquela irmã que fazia, não precisa ser exagerado. O Dawkins escreveu um livro que é considerado hoje o Papa do ateísmo. Deus, um delírio. E o texto dele simplesmente é uma coisa que deixa quem tem fé enlouquecido. E aí já saiu um livro para vocês, só trouxe para vocês mostrar que deu tanta polêmica o livro, tem mais de 100 livros respondendo o Dawkins, tá? Inclusive tem aqui um casal que escreveu O Delírio de Dawkins, tá? E colocaram uma resposta ao fundamentalismo ateísta de seu autor. Bueno, o agnóstico tem um problema um pouco mais radical, por isso que eu acho que no Brasil as pessoas que se dizem ateias, na verdade, elas querem se dizer agnósticas, tá? Porque eu falei para vocês que o ateu é muito mais contra um conceito, né? E o agnóstico vai dizer, bom, Deus, nós não temos condições de conhecer as coisas mais elementares, como é que vamos conhecer um alimento? Então, gnosis do grego, conhecimento, né? Então é impossível conhecer uma realidade que vai para além daquilo que a razão e a ciência conseguem explicar. Pô, eu tenho dificuldade enorme de entender que Maria, sendo virgem, teve um filho e continuou virgem ainda. Para mim não entra na minha cabeça, isso que o agnóstico vai dizer. Do ponto de vista racional, certas coisas não posso afirmar. Do ponto de vista da fé, tudo bem. Mas se eu não tenho fé, como é que eu vou afirmar? Então, o que as pessoas dizem normalmente sobre a existência de Deus ou não, teria muito mais a ver com a gnose propriamente do que com o ateísmo. Tá, então a palavra certo tem a ver com examinar. O cético, ele tem dificuldade de acreditar na nossa capacidade de examinar e de compreender as coisas. Outros dois grandes céticos, o próprio Descartes e o próprio Hume, né, que são pensadores que vão dizer assim, a nossa razão funciona, principalmente o Hume, por hábito. A gente vai aprendendo as coisas não porque tem um entendimento, porque acostuma. Humano, embora nós nunca, o Gadamer, né, diz assim que o grande erro do Ocidente, eu concordo com ele, é que nós separamos teoria e prática como se fossem coisas antagônicas e distintas. Para os gregos que inventaram a academia, teoria e prática são dois movimentos da mesma coisa. Tá? O saber te faz agir e a reflexão sobre o agir te faz pensar, mas sempre um movimento único. Pensando isso no Brasil. E esse é um dos problemas mais difíceis que vocês vão ter que lidar no dia a dia, e nós todos temos que lidar, porque o Brasil já começou, esses dias estava lendo uma carta, a primeira carta que nós tivemos para o rei aqui, já era o cara pedindo serviço para o genro. No início do ano, na praia, perto de Torres, tinha festa de Iemanjá. Umas religiões faziam festa para Iemanjá e as outras que estão ali eram Nossa Senhora dos Navegantes, mas a imagem é praticamente a mesma, né? Então, veja que na época da escravidão os escravos não podiam praticar a sua crença, eles pegavam os santos católicos e colocavam de uma forma criativa. É altamente bacana a nossa criatividade, mas por outro lado, o que nós pensamos mesmo, tá? O que é de fato a nossa identidade? Como eu falei, nós vivemos num país que se diz católico. Então você se proclamar como ateu ou agnóstico pode não rolar, tá? A gente diz assim, pode não pegar bem. Mas nós temos que chegar lá. Se a pessoa não acredita, ela tem que trabalhar dentro disso. Sim, nós somos um país muito criativo, tá? Então, o cara diz assim, eu sou espírita e sou católico. Mas o católico entende que a vida seja, eu não estou dizendo que um está melhor que o outro, mas do ponto de vista filosófico e teológico é um absurdo você dizer isso, porque não tem lógica, né? Um acredita que a vida é única e outro acredita que a vida de alguma forma pode voltar, pode